um medo bastante realista que é o pós 2 de outubro. Então vamos ver o que a Gabriela tem a dizer sobre isso. Quantos serão os órfãos dos quase 700 mil mortos por uma pandemia negada, pelo discurso contra a vacina? Quem vai chorar com eles a insensibilidade de um gestor público que, confrontado com a morte do seu povo, diz: e daí, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro. Para em seguida imitar em forma de deboche pessoas morrendo com falta de ar. É esse o exemplo que nós queremos para as crianças que construirão o nosso futuro? Pô, começou bem. Diria que começou bem. Seguindo aqui na nossa série de temas que eu acho relevantes para a gente pensar nesse segundo turno das eleições, não dá para não comentar a nova composição do Congresso Nacional que vai vir aí, tomando posse em fevereiro do ano que vem. Eu vou acelerar um pouquinho, porque ela fala meio um pouquinho devagar mesmo. Ué, Gabriela, mas se eles vão tomar posse no ano que vem, por que isso importa para o segundo turno? Ora, bolas. Porque é na interlocução com essa galera, com esse Congresso, que o presidente eleito vai governar. O resultado das urnas na eleição para os nossos representantes do Legislativo Federal foi claro. Jair Bolsonaro, se for reeleito, vai ter mais facilidade para montar a sua base. Não só pela orientação ideológica, mas pela estrutura do orçamento secreto, enfim. Na Câmara de Deputados, o PL, o partido do Valdemar da Costa Neto, em que Bolsonaro se abrigou, manteve o status de maior bancada e ampliou suas cadeiras das atuais 76 para 99. Quase 20% da Câmara é só PL. Jair Bolsonaro usou o seu capital político para ajudar muito o Centrão. Aqui vale a pena só fazer um breve comentário que o movimento que o PL fez hoje foi o movimento que o PSL fez em 2018. Então existe uma transferência dessas pessoas dos cargos do PSL para o PL. A bancada do PT também aumentou seu tamanho, indo de 1,25? Não, 1,5? Tá bom. 56 para 68 deputados. Mas a atual oposição acabou ficando com o mesmo tamanho, porque outros partidos de esquerda diminuíram. O crescimento da bancada do Centrão é uma vitória do Arthur Lira e do orçamento secreto, como mostra inclusive uma matéria da revista Piauí que a gente já linkou aqui na entrevista com a Simone Tebet. Como a gente já explicou também, mas não Simone Tebet, que também é do Centrão, tá? Vale a pena ressaltar. custa lembrar, o que a gente chama de orçamento secreto é o montante de dinheiro destinado ao relator do orçamento anual do país. As emendas de relator, chamadas também como RP9, são um instrumento orçamentário que permite que parlamentares façam o requerimento de verba da União sem transparência, sem identificação de quem solicitou o recurso ou qual será a destinação do dinheiro. Olha, eu acho que essa foi uma explicação muito boa sobre o orçamento secreto. É isso, é a possibilidade de requerimento de dinheiro da União para o relator do orçamento sem que haja identificação. Aí são 65 bilhões de reais, basicamente sendo usados para comprar voto, né? Porque é isso. Em 2022, esse tipo de emenda teve 16,5 bilhões de reais no orçamento. Caralho. E com esse dinheiro que Bolsonaro se segurou no governo, evitando dezenas de pedidos de impeachment. Essa grana também fortaleceu muito os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Se você ainda não assistiu a entrevista que eu fiz aqui, que eu publiquei no canal, com a Simone Tebet, assista, porque nessa entrevista a gente falou bastante sobre orçamento secreto e indicou alguns links que vão ajudá-los na compreensão desse tema, que é, sim, complicadinho. Se antigamente essas emendas do relator eram uma forma de corrigir pequenas distorções, hoje elas são uma bolada de vários bilhões de reais de dinheiro que não se sabe para onde vai. Um dos usos desse dinheiro é destinar verba para os redutos eleitorais dos deputados alinhados, o que os coloca em posição de vantagem para a reeleição. Aliás, esse novo Congresso é bem parecido com o antigo e teve pouca renovação. Outra consequência provável do orçamento secreto. Eu diria que é uma consequência não só do orçamento secreto, mas é sobretudo por uma análise equivocada que boa parte da social-democracia e do social-liberalismo fizeram a respeito do fenômeno fascista do bolsonarismo. Existe um grande problema por parte dessa esquerda mais institucional que acha que a crítica ao bolsonarismo deve ser uma crítica direcionada justamente há um aspecto de moralidade do bolsonarismo, né? Então o bolsonarismo ele é genocida, ele é fascista, ele é tudo isso. E ele é tudo isso, não há dúvidas em relação a isso. Acontece que a máquina ideológica do bolsonarismo, ela opera não só a partir dessas denúncias morais, né? Mas ela opera justamente pela produção de um discurso econômico, material, que o legitima enquanto organização. Eu acho que isso é fundamental. Transformar Armin em L, tipo, gente, isso era a crônica da tragédia anunciada. Porque a despolitização que o Brasil passa, sobretudo a partir de 2003, né, mas isso se acelera em 2016, a gente tem, na verdade, uma politização, mas uma politização à direita.
É uma politização à direita, à extrema direita. Exatamente porque os setores da social-democracia não souberam dar vazão, não souberam responder às demandas sociais materiais por uma questão simples da constituição do reformismo, né? Acho que isso é importantíssimo de dizer. As pessoas do Brasil não queriam o reformismo. É isso, assim. Existem problemas da ordem estrutural, problemas de uma ordem social, econômica, que o reformismo não daria conta. Não vai dar conta porque é a contradição da sociedade se aprimorando, é a burguesia atacando, é a classe trabalhadora sendo obrigada a recuar. Obrigada não, né? Ela é obrigada a recuar pero no mucho, porque ela não é obrigada a recuar, mas as lideranças e as leituras que a esquerda fez durante muito tempo foi isso, de recuo e, sobretudo, da defesa de um Estado democrático de direito, uma coisa meio difusa, uma parada meio sem pé nem cabeça, e isso não chega nas pessoas, né? Eu acho que o que atinge mais as pessoas não é só uma crítica moral ao bolsonarismo ou a seus filhotinhos, tá ligado? Mas é, sobretudo, uma crítica que precisa ter lastro material, precisa ter uma crítica que fale, ó, o problema da nossa crise é um problema fundamentalmente da estrutura do sistema econômico que nós estamos inseridos, que é o capitalismo. É o capitalismo. Então o capitalismo ele cresce a partir da produção de novas crises, exatamente porque é a produção dessas novas crises em que vai haver essa sublevação, entendeu? Então acho que isso é fundamental da gente ter em mente. Então foi um erro tático, né, de achar que o bolsonarismo estaria morto simplesmente por causa de uma pandemia, por causa das declarações. E aí não, né, gente? O fascismo como um fenômeno de massas, ele opera numa outra lógica, né? Ele opera numa outra dinâmica. E de novo, eu insisto aqui para que vocês olhem a matéria da revista Piauí, que traça essa relação de uma forma, enfim, muito bem feita. Sobre esse tema, o orçamento secreto, eu sugiro ainda que vocês consultem o conteúdo Orçamento Fácil, produzido pelo Senado Federal e disponível aqui no YouTube. Ainda sobre renovação, o Senado só teve 1/3 da sua composição renovada, mas dentro desse grupo, o bolsonarismo saiu forte, tá começando a reforma. O PL conseguiu chegar a ser a maior bancada com 14 senadores dentre 81, alguns deles... Caralho, 14 de 81, velho. Entendeu? Olha como a desmobilização que foi promovida pelos setores da social-democracia pesou. Pesou, e é uma análise incorreta de achar que as pessoas iriam, pelo livre curso dos acontecimentos, retirar os senadores de extrema-direita e colocar os de esquerda. Só que o problema é esse, né? Fazer essa coisa de a maior bancada progressista, a maior bancada de esquerda. Foda-se! Foda-se! Isso funciona para os grandes centros urbanos. Isso funciona para determinados setores sociais. E funciona mais ou menos ainda, né? Agora, quando a gente está falando de classe trabalhadora que está sendo massacrada todos os dias, é só a adesão a um discurso de radicalidade que vai fazer com que aquela pessoa se mobilize numa direção para poder superar aquela questão. Para a gente dar um exemplo prático. Qual foi o momento que o bolsonarismo mais quebrou, né? Ele mais recuou? Foi justamente durante as manifestações de 2021, que foram lideradas pela Frente Povo Sem Medo, pelo PCB, pela UP, por vários organismos sociais que estavam mobilizados e faziam essa denúncia política do bolsonarismo, não só na internet, não só na defesa do direito, do Estado democrático de direito, que, por sinal, democrático e de direito não tem porra nenhuma, né? E o direito é parte fundamental da constituição do capitalismo, mas isso é um outro papo. Aí o professor Alisson Mascaro é muito bom para poder falar sobre. E aí o que a gente tem é uma esquerda nesses atos mobilizada e que, realizando essa pressão, as pessoas que assistem aquilo olham e falam, porra, tem alguma coisa errada mesmo, né? Porque um monte de gente morrendo, não tem comida no prato das pessoas, não tem vacina, não tem nada. Essa denúncia em termos políticos faz com que as pessoas olhem para aquela situação sobre um outro prisma. Agora, depositar as esperanças num processo eleitoral, num processo institucional, aí a classe dominante vai nadar de braçada. Porque eles são dominantes exatamente porque eles dominam as instituições, tá ligado? Então não faz sentido a gente demandar das instituições, do discurso institucional, do discurso da democracia, do Estado democrático de direito, essa posição de mudanças estruturais, de mudanças de fora Bolsonaro. Não, isso não vai acontecer, gente. Quantas notícias de corrupção, quantas notícias de pandemia, a Globo, a Folha colocou e não adiantou nada, velho. Não adiantou nada, meu parceiro. Nada. Aí perguntaram, mas a experiência chilena do socialismo pela via eleitoral? A gente olha para 1973, o que aconteceu com essa experiência da via eleitoral. Gente, tem um documentário muito bom, chamado A Batalha do Chile.
Batalha do Chile. A gente vai assistir aqui um dia pra gente ver como que era a situação do contexto chileno, pra gente provar por A mais B que essa fé na institucionalidade, ela não leva a lugar nenhum. E é claro, né, não significa dizer que a gente é favorável, por exemplo, ao aceleracionismo, de tornar tudo o pior possível para acelerar o processo revolucionário, porque isso também não é garantia de nada, né? Não garante nada se não tiver uma classe trabalhadora mobilizada. Não significa nada, mas como a gente percebe que dentro do corpo institucional existe uma mobilização de vários agentes que vai muitas vezes impedir com que haja esse pensamento mais disruptivo sobre a institucionalidade. Eles são bolsonaristas de carteirinha, como o astronauta Marcos Pontes ou Adamares Alves, ou ainda o vice-presidente Hamilton Mourão. É normal nomes ligados ao governo federal, como o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ou o ex-ministro da Saúde, Pazuello, se elegerem. No caso dos dois, para deputado federal. Afinal, é normal porque eles passam anos com grande projeção e o apoio direto da máquina do governo. Mas não deixa de ser mais uma vitória do bolsonarismo. Os 10 partidos que compõem a coligação do Lula elegeram 122 deputados e 12 senadores. Somados a PDT e Cidadania, que declararam apoio a Lula no segundo turno, um eventual governo poderia contar com 144 parlamentares na Câmara, ou seja, quase 30% da casa, e com 16 senadores. São 12 partidos que conseguiram quase 30% da Câmara de Deputados. O PL sozinho tem 20% das cadeiras. É importante dizer que boa parte dos parlamentares eleitos é filiada a partidos que não se alinharam com um lado ou com o outro ainda. Não, se eles não se alinharam com um lado ou com o outro, eles já estão alinhados. Estão alinhados, gente. É isso, eles estão alinhados a quem for governar. Estão alinhados à institucionalidade, eles estão alinhados ao sistema, eles estão alinhados ao quem vir. Não é uma questão ideológica, né? Eu acho que isso é importante de reforçar. Não é uma questão de escolha, de afinidade ideológica. É uma questão puramente econômica, puramente política, né? Não ideológica, não tem esse alinhamento. 5 assim. maiores partidos não coligados, União Brasil, MDB, PSD, Nossa. PSDB e Podemos. Porra, você acha que essa galera vai pra qual lado? Tá ligado? O próprio PSD do Kassab já deu apoio ao Bolsonaro em vários estados. União Brasil é a mesma coisa. Tipo, pode não ser a posição oficial do partido, mas você vai ver, todos eles flertam muito mais com o bolsonarismo. Porra, e é isso, o MDB é fraturado. Tem a ala da Simone Tebet, que deu apoio ao Lula, e tem a ala que falou pra ficar neutro, pra ir com quem ganha. Reúnem 1/3 da Câmara e quase metade do Senado, 175 deputados eleitos e 40 senadores. Essa é a galera que vai ser disputada, para que um governo consiga alcançar a maioria necessária para suas pautas. Então, mais uma vez, a gente está vendo que o presidencialismo de coalizão, que é o que a gente tem, vai ficar refém do centrão, dessa classe fisiológica de políticos da burguesia brasileira, que existem basicamente para administrar seus negócios e administrar seus currais eleitorais. É isso, né? Além disso, a cláusula de barreira reduziu o número de partidos na Câmara. Legendas médias e pequenas vão precisar se fundir, um processo que já tinha começado com a criação das federações, que exigem que os partidos ajam como um, pelo menos por 4 anos. Em 2018, foram mais de 30 partidos com representação no Congresso. Ao que tudo indica, a gente vai chegar num número mais próximo de 20 nessa nova legislatura. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre as federações. Se você ainda não assistiu, assiste para entender como elas funcionam. Com esse Congresso, essa composição e como fortalecer... Fora que esse esquema de cláusula de barreira, de federação partidária, etc., é uma merda, porque não tem só partido nanico de direita, né? Partido dos aposentados da nação, sei lá, qualquer porra, porque existia esse partido. Os Marlins, o Peroba neles. Mas como isso é ruim também, por exemplo, para os partidos da esquerda radical, como o PCB, a UP... Uma merda, né? Fortalecimento do orçamento secreto? A verdade é que quem vai ter mais oportunidades para avançar suas pautas no eventual próximo governo é o Bolsonaro. Ele já está no esquema. Aliás, ele criou o esquema. O Lula ficaria mais engessado. E por que eu tô falando isso? Primeiro porque é importante a gente saber como vai se organizar o Congresso Nacional. Mas depois porque tem gente nesse segundo turno que não consegue escolher um menos pior. Eu sei que isso gera incrédulos de ambos os lados e que alguns de vocês sentirão no peito um ímpeto de gritar contra essas pessoas. Como assim? Não consegue escolher o menos pior? Controlem-se. Esses arrobas... Que isso, Gabriel. Controlem-se não. Gente, é bem simples. Um cara faz ode a um ditador pedófilo, que é o Stroessner. Fez ode a um torturador durante a votação do impeachment. Um dos caras falou que pintou um clima entre ele e crianças de 14 e 15 anos. Um deles tem a família envolvida com rachadinha, com um negócio esquisito, durante toda a sua história. É vizinho de miliciano acusado de matar Marielle, tá ligado? Um deles é isso. Um deles representa esse projeto. O outro tem seus erros, tem suas questões, mas é um democrata. Uma pessoa que nunca flertou com a possibilidade de fechamento de um regime. É uma pessoa que aprovou lei de liberdade religiosa. É alguém que valorizou o salário mínimo. É alguém que foi responsável, de certa maneira, por colocar o Brasil numa posição geopolítica muito mais elevada do que antes da sua história.
sabe? Lei de transparência, lei da ficha limpa. Pô, pelo amor de Deus, velho. E o argumento é sempre, o Lula é um ex-presidiário que saiu por causa de uma canetada do STF. Não, gente, não. Gente, o STF cumpriu um rito judicial mínimo, que foi verificar que o juiz e o promotor de um processo estavam conversando sobre como produzir provas. Gente, isso não é um processo da justiça regular. O Lula não foi inocentado, vale a pena ressaltar isso. Ele não foi absolvido. O processo dele foi anulado. E segundo o Estado Democrático de Direito, é inocente até que se prove o contrário. Acabou. Ele é um ex-preso político. É o máximo que se pode dizer, tá ligado? É o máximo que se pode dizer. Ele é um ex-preso político. Aí vai falar, não, mas o Lula também sinaliza para ditadores, né? Como em Cuba ou na Nicarágua. Meu amigo, igual o João Carvalho falou, o café vagabundo custa R$14, meio quilo de café. Saco de 5 quilos de arroz tá custando 20, 30 conto. Que se foda a Nicarágua, velho. Que se foda Cuba. Porra, a gente tem que pensar nas questões que estão dentro da nossa realidade. Porra, é muito ruim, velho. Porra, pelo amor de Deus. Não servem pra nada. Essas pessoas existem. E concordem vocês ou não, compreendamos ou não, esse posicionamento é um posicionamento legítimo também. Não é, bicho. Não é, porque não é sobre a legitimidade da posição individual. É sobre qual que é o projeto de sociedade que a gente quer construir pro Brasil. Não é legítimo se posicionar desse jeito. É covarde. É covarde e exprime um desconhecimento sobre a situação e exprime também uma posição de lavar as mãos. Não tem nada a ver com isso. Eu não quero escolher nenhum nem outro. Olha que posição egoísta, gente. Olha que posição mesquinha, que posição burguesa. Porra, pelo amor de Deus, velho. E tipo, é isso. E essa posição de tanto faz, ela só pode ser tomada por quem não vai ser afetado. Aí é fácil mesmo, né, você se ausentar. Tem gente que odeia igual o Bolsonaro e o Lula. Para essas pessoas, existe a opção da abstenção, ou do voto branco ou nulo, mas existem... O voto branco vai para quem tá na frente, bicho. Não é nem a mesma coisa. Tem também outros cálculos de estratégia que podem ser feitos, e eles é que eu quero expor aqui. Por exemplo... Mandaram uma pergunta aqui que eu achei interessante. Você parece inteligente. Como você começou a apoiar o comunismo? Quando eu comecei a ver que as experiências socialistas produziram justiça social de forma muito mais acurada, muito mais forte, do que todas as experiências capitalistas no mundo. A minha porta de entrada... agora o voto branco é apenas não é contado? Pronto, obrigado pela correção. Mas, tipo, o que rola pra mim é que quando eu li, por exemplo, sobre a história de Cuba, eu achei muito foda, porque era um país desgraçado pelo imperialismo, completamente, e agora é uma nação que tem muitos problemas, tem muitas questões, é embargado, mas é um país que oferece saúde, educação e segurança para sua população, sabe? Consegue ter um padrão de vida estável, como ninguém passa fome, ninguém tá fudido, tem menos escolha de mercadoria, tem muito problema econômico, tem tudo isso. Mas, gente, a gente precisa lembrar que Cuba é um lugar que não passa, por exemplo, por uma situação de normalidade geopolítica, né? Não passa. É um país embargado, é um país que o Fidel Castro sofreu mais de 600 tentativas de assassinato. Como que você vai ter um comportamento de normalidade política numa situação dessa? Não tem como, velho. Não tem como. É impossível. Mas é impossível por quê? Porque o capitalismo, os países capitalistas empreendem missões militares, empreendem embargos econômicos para poder manter sua hegemonia. É muito perigoso para um lugar como os Estados Unidos, uma experiência como Cuba existir. É muito perigoso por quê? Porque é a mostra de que uma outra realidade é possível. Da mesma forma como era na União Soviética, sabe? É muito perigoso para qualquer país do Ocidente, qualquer país do capitalismo, qualquer país imperialista, as pessoas perceberem, opa, tem outra coisa. Um cálculo estratégico é pensar qual dos dois candidatos que eu odeio, que se eleito, teria mais dificuldade de implantar sua agenda. E para isso, considerando o resultado das eleições para o Congresso no dia 2 de outubro, nós temos uma resposta. O Lula governará mais travado. Já o Bolsonaro vai ser diferente. Ele vai ter mais facilidade de passar suas pautas. Ou seja, se você não gosta das pautas do Bolsonaro, como maior liberação das armas, desrespeito ao meio ambiente, por exemplo, e tem medo dele, com o apoio desse Congresso, conseguir fazer avançar uma agenda antidemocrática que pode tirar de você a chance de construir algo diferente de Lula e Bolsonaro em 2026, você precisa saber que a vitória dele, pela facilidade de governar com esse novo Congresso, pode ser mais perigosa. E de novo, olha só como volta a brisa super liberal de pautas morais. Você tem que se preocupar com o Bolsonaro pela agenda antidemocrática dele, pela forma como ele vai fazer um futuro governo, não sei o quê. O que acontece não é só gostar ou não dessas pautas, mas o Bolsonaro vai destruir a classe trabalhadora brasileira. É só isso, velho. Vai ser uma destruição total, completa e absoluta de tudo.
de todas as condições de vida da classe trabalhadora. E isso precisa ser dito. Não é só o ataque ao meio ambiente, a liberação das armas, não é só isso. É a morte dos indígenas, é projeto de extermínio das periferias, é um projeto de destruição das condições de vida da classe trabalhadora. Mas o papo liberal nunca vai abordar isso, porque o papo liberal precisa se manter na esteira da moralidade, para que não haja uma crítica material sobre toda essa constituição do Estado, da economia, no qual eles estão inseridos. Não tem como, velho. Não dá. Por isso que a crítica vai ser sempre essa. É exatamente a fome, é desemprego, é desmonte de lei, é destruição da Petrobras, é destruição de tudo. De tudo. É o aumento do preço da gasolina, vai ser a inflação, vai ser uma economia desgraçada. Porra, pelo amor de Deus, mano. É provável que você tenha muito para não gostar nos próximos anos, caso ele seja eleito. Se você gosta de um dos dois candidatos, enfim, aí você faz o juízo inverso, percebe? Eu estou falando com as pessoas que me dizem, eu detesto os dois, não consigo escolher o menos pior, acho os dois igualmente ruins. E aí você pode, enfim, nem considerar o que eu estou falando, mas você pode querer esses dados para fazer um novo cálculo de estratégia. Em resumo, se você não gosta dos dois candidatos, saiba que tem um que vai poder fazer tudo o que você não quer e tem outro que vai ter dificuldade de passar pautas que talvez você não concorde. Um candidato a presidente vai ter freio, outro bem menos. Não é nem freio, né, bicho? Não, porque não é... Nossa, isso tá ruim, hein? Mas é porque não é freio, bicho. Gente, não, aí vocês estão viajando. Não. Eu tenho muitas críticas a Gabriela. Teve aquele episódio, né, do Cário. Mas a gente precisa ser honesto na análise. Eu acho que ela não vota no Bolsonaro nem a pau. Ela não tá defendendo o Bolsonaro, gente. Isso aí é viagem da cabeça. Ela não tá falando isso. Tá rolando uma relativização? Tá rolando esse negócio meio de dois ladismos, né? E tipo, o que eu acho que tá acontecendo aqui é que justamente ela tá fazendo essas pontuações, mas a partir de uma perspectiva equivocada. Qual que é essa perspectiva equivocada? O Lula é um governante que vai ter algum freio. O Lula não vai conseguir governar, gente. Simplesmente porque a coalizão no governo capitalista não vai permitir isso. Não vai ter esse processo. Eu acho que um problema é, tudo bem odiar os dois igualmente. Não, isso aí não tá tudo bem, isso é um problema. Porque os dois têm projetos de poder, projetos políticos, projetos de sociedade que são completamente distintos. Completamente distintos. Isso precisa ficar claro. Que o problema é que isso não fica claro, né? Porque parece que é só, enfim, né? Uma grande política do nem-nem, né? Dos dois ladismos. Por fim, e me mantendo no tema desse vídeo, eu acho que vale a pena a gente tocar brevemente em alguns pontos que eu vejo circular nas redes. A gente sabe que a emoção que tem sido provocada durante essa eleição é o medo. E aqui, assim, vale a pena ressaltar que a gente precisa, mais do que nunca, ser muito mais emocional do que racional. Muito mais, gente. A nossa sobrevivência depende disso. Como é que o bolsonarismo se mobiliza? Se mobiliza através dos afetos. Se mobiliza através do fomento de determinadas formas de afeto. Porque as pessoas são afetadas por isso. Porque elas passam por esse processo. Porra, é isso, entendeu? Não tem como a gente simplesmente, sabe, passar por isso. Por isso que eu não gosto dessa brisa menos emoção, mais razão. Sabe quem acabou de falar isso? O Breno Perrucho, lá na entrevista que ele deu no Monark. Ele falou, aquele desgraçado falou, não, a gente tem que ser mais racional. É isso, entendeu? Essa pecha, esse enfeite tecnocrata, esse enfeite de ciência, de tudo isso, só nos atrapalha. É horrível. O mundo, em virtude da tecnologia, tem mudado cada vez mais rápido. Os vínculos estão mais frágeis, a situação econômica do Brasil, que já não era boa há algum tempo, se deteriorou com a pandemia. Não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com a pandemia, tem a ver com um projeto econômico do governo Bolsonaro. Tem a ver com isso. A Ju falou, em 2019 já vinha na desaceleração. Tem nada a ver, velho. Agravada, claro, por um governo negacionista. É normal ter medo. Mas, daqui a pouco eu vou falar dos medos descolados da realidade. Antes deles, entretanto, eu quero falar de um medo bem realista. O medo que a gente está sentindo de se posicionar. E aí, enfim, a gente já citou aqui no canal diversas pesquisas mostrando como as pessoas têm evitado expor a sua opinião política porque já foram ameaçadas verbalmente ou fisicamente em diversos contextos e se sentem constrangidas de dizer, enfim, qual vai ser a sua opção para a política brasileira. Quando eu falo sobre esse medo, as pessoas que se encontram em polos diferentes do cenário eleitoral atual, no geral dizem que a situação é equivalente para ambos os lados. Mas eu queria que vocês pensassem no seguinte: quando foi que esse medo começou? Com quem foi que esse medo começou?
Eu almocei com umas amigas esse final de semana e... Então, a gente precisa salientar uma outra coisa, né? Esse medo que as pessoas têm de propor a sua opinião, de falar as paradas, tal, são pessoas que votarão no Lula. Porque o bolsonarismo não tem medo, não fica constrangido de emitir sua opinião. Não fica constrangido. Não existe. Esse não é o maior problema que o Brasil tem. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver. E é isso, né? Meter o data branch é foda. Porra, é isso. Enquanto mais a gente vacila, quanto mais a gente não sabe pra onde ir, quanto mais a gente fica nessa, mais eles avançam. Então esse medo, ele é um medo unilateral, ele é um medo só da nossa parte, porque as nossas lideranças são vacilantes, sabe? Porque todo o discurso que tá e o projeto que a social-democracia oferece, ele é vacilante. Ele lida com uma ideia difusa de democracia, de melhoria, blá blá blá. Porra, é muito ruim, sabe? É muito ruim, muito ruim. Não tem como. Então não é um medo equivalente, não existe isso. Não tem uma equivalência. E aí fica nessa posição de meio campo, né? Nessa posição de em cima do muro. Tipo isso, não, a gente tem que falar sobre isso. Mas enquanto a gente não se mobilizar politicamente, enquanto a gente não se mobilizar pela raiva, pelo ódio, porque é isso, gente, a gente tem que ter ódio do governo Bolsonaro, a gente tem que ter ódio do Paulo Guedes, e é ódio crescendo o olho. Sabe por quê? Porque por causa dessas pessoas, as pessoas estão morrendo de fome nas ruas. Isso não deveria ser aceitável. Isso não deveria ser passível de passar por um discurso de vamos analisar, vamos pensar racionalmente. Meu amigo, minha amiga, vocês estão ficando malucos? As pessoas são demitidas a rodo, velho. A rodo. A situação econômica brasileira se encontra ela tá destruída. O Brasil está destruído. Não pode falar, tem que ter, não sei o quê. Não, porra. Não, a gente tem que ser movido pela raiva, velho. A gente tem que estar mobilizado pra isso. Só que qual que é o problema? Esse discursinho de mais amor, por favor. O amor vai vencer o ódio. Amigo, o ódio tá vencendo o amor direto. Sabe por quê? Porque o ódio é um afeto mobilizante. O ódio é um afeto que mobiliza as pessoas. As pessoas que sentem raiva se movimentam. Movimentam porque elas não querem mais passar por aquela situação em que elas estão inseridas. O ódio mobiliza as pessoas. O amor é um sentimento de quase passividade, de confraternização, de vamos conversar, vamos fazer, não sei o que. Isso não existe, gente. Não existe. É só a gente ver. Ninguém solta a mão de ninguém. Os fascistas não passarão. Fora Temer, não sei o que. O que disso foi vitória? O que disso representou sinteticamente uma vitória para a classe trabalhadora? Nada. Só recuo e toma. E só isso, velho. Porque enquanto a gente não sair desse campo idealista, esse campo liberal de achar que a gente é moralmente superior ao bolsonarismo, a gente tá fudido. A gente tá fudido. Porque o nosso campo, a nossa crítica não pode ser moral. Ela não pode ser sobre quem é mais legal, quem é mais bonito, quem é mais fofo, quem tem menos ódio. A gente tem que se articular, se mobilizar por aquilo que nos constitui na materialidade. E o que o governo Bolsonaro representa é a morte. O que o governo Bolsonaro representa é a destruição do salário mínimo, é a destruição da vida do brasileiro e da brasileira trabalhador. Simples assim, gente. Porque o fascismo mobiliza pelo afeto, sabe? Ele mobiliza as massas pelo afeto e tem junto com ele um discurso super tecnocrata, que é o discurso dos liberais, né? Análises técnicas, análises racionais, sem ideologia, sem emoção, sem paixão. Você vai ver os quadros tecnocratas do fascismo eram todos economistas liberais, eram todas pessoas de universidades, eram todas pessoas que eram bem formadas e que o fascismo vai abraçar, porque esse discurso anti-emoção é um discurso que o fascismo usa e não usa ao mesmo tempo, né? Porque ele mobiliza pelo afeto. Mobiliza, mas ele nunca vai falar que ele mobiliza pelo afeto. Ele mobiliza pelo que é racional, por aquilo que faz sentido. Uma delas me falou, nossa, eu me lembro... E aí pensa, qual que é o recorte sócio-histórico de um grupo de pessoas que vai tomar um brunch e a partir desse brunch fazer uma análise política, sabe? É muito ruim, gente, desculpa, é muito ruim. É muito zoado, porque quem toma brunch, velho? Pra ser meio idiota, mas tipo, qual é o número de pessoas no Brasil que sabe o que é um brunch? Que toma um brunch? Da época que a gente colocava adesivo no carro, dizendo em quem a gente ia votar. Eu também me lembro dessa época. E nessa época, o PT e o Lula já existiam. A gente viveu uma polarização entre PT e PSDB no Brasil por muitos e muitos anos. E a gente conseguia ir votar vestindo a nossa camiseta, colocando um adesivo no peito, adesivando o nosso carro para mostrar qual era a nossa preferência, sem ter medo de sofrer uma agressão. Esse medo da agressão física, esse medo da agressão verbal, essa tensão permanente, esse clima de ódio generalizado, ele nasce
da forma como a gente tem percebido agora, com o bolsonarismo. Muito bom, muito bom. Você retratou. Boa, é isso. E, enfim, para comprovar esse argumento é só a gente pensar de fato no que a gente vivia no passado e no que a gente vive agora. Agora a gente vai falar um pouco dos medos provocados. Perfeito. Não, perfeito. É isso. É isso. Obrigado. Essa não polarização, né? Mas essa radicalidade que a gente vê agora é um produto substancial do fascismo bolsonarista. Nesse período eleitoral que não tem alicerce na realidade. Nesse contexto que eu descrevi, dos vínculos frágeis, enfim, da crise econômica, no qual estamos todos inseridos, em maior ou menor medida apreensivos, aparecem por aí conteúdos de propaganda que nos afligem demais. Vamos endereçar alguns deles? Drogas e aborto têm aparecido com bastante frequência nas discussões políticas, e de forma bastante superficial. Parece que um presidente eleito, qualquer que seja ele, pode impor a sua vontade, qualquer que seja ela, sobre esses temas, alterando todo o nosso ordenamento jurídico numa canetada. E isso é mentira. A coisa numa democracia não funciona assim. Então, olha aí, mais uma vez o papo idealista, né? É muita confiança nas instituições. É achar que as instituições brasileiras estão acima da luta de classes, estão acima do bem e do mal. Porra, o Michel Temer, com 4, 5 canetadas, colocou a gente numa situação de austeridade econômica brutal, bicho. Porra, brutal, tá ligado? É isso, sabe? Na democracia não funciona assim. Gabriela, a gente não está na normalidade democrática desde 2016. Mas as instituições, as leis, foda-se. Foda-se as leis. Foda-se enorme pras leis. Enorme, gigantesco. Sabe por quê? Porque lei é feito por gente. Porque lei é feito por pessoa. E essas pessoas defendem determinados projetos de classe. Essa é a questão central. Então, mas o rito jurídico não permite. Que se foda o rito jurídico. Que se foda o rito jurídico. Porque no final das contas são pessoas que estão ali. Tá maluco? Eu repito o meu argumento da nossa experiência prática. O PT governou o país por 14 anos, período no qual os seus opositores... Eu sei que ela é jurista, mas não é porque a pessoa é jurista que ela precisa se descolar da materialidade de como as relações funcionam. Não é porque alguém é jurista que tem que ser legalista. O Alisson Mascaro, por exemplo. O Alisson Mascaro é professor da São Francisco da USP, é um puta de um jurista, é um cara super conceituado, e ele fala contra o direito, a partir da análise da materialidade dele. Dele não, né? Da materialidade da sociedade brasileira. Pautado sobre Marx, sobre uma leitura muito boa sobre o materialismo histórico. Exatamente, o jurista não precisa ser juspositivista, que é o que a maioria dessa galera é, tá ligado? Democracia, não sei o quê. Tipo, foda-se, é isso, foda-se. Eles, com mais ou menos razão, acusam o partido de ter cooptado, de ter controle sobre o Congresso e o STF. E passados esses 14 anos, a gente continuou tendo as drogas criminalizadas, aborto idem. Não seria agora, com um Congresso não alinhado, que isso mudaria, ainda que existisse vontade nesse sentido. Essa minha afirmação deixará os meus ouvintes felizes ou tristes a partir da sua posição pessoal sobre esses temas, mas não é isso que eu estou debatendo agora, não é questão de fundo. É a possibilidade prática de mudança que a tantos amedronta. Ela não é real. Estão te enganando. Outra coisa que eu tenho visto muito por aí... Ela é real. Sabe por quê? Nesse aspecto, o Eduardo Bolsonaro, ele... Caralho, velho. Ele até tem razão. Pra você fechar o STF, você não precisa de uma força militar muito grande, tá ligado? Quando ele deu aquela declaração, né, que pra fechar o STF você precisa de um soldado e um cabo, tá ligado? Ele não tá errado. Porque muito acima da lei, muito acima do juspositivismo, muito acima de qualquer coisa, existe a mobilização da sociedade. Se a sociedade estiver mobilizada para derrubar o STF, para acabar com qualquer porra que seja, vai acontecer. E acabou. Mas a lei não permite. Foda-se. Foda-se, é isso, foda-se, e daí, tá ligado? Porra. Por aí é o medo da perversão sexual. Imagens sensacionalistas exibidas a rodo, como se a eleição do PT fosse transformar as ruas brasileiras num bacanal. É ótimo, inclusive, né? Aquela velha história, né? As universidades brasileiras estavam entregues para as drogas, o sexo, o comunismo. Porra, eu estudei numa universidade pública e não vi nada disso, não. Era o contrário, né? Pergunto de novo, isso aconteceu? Não. Ser de direita não é sinônimo de ser uma pessoa boa, assim como não é sinônimo de ser uma pessoa boa ou ser de esquerda. Tem gente boa e gente ruim dos dois lados. Mas, curiosamente, a galera que fala muita merda e que defende coisas absurdas, que destroem a vida das pessoas, geralmente são de direita, né? Que defendem bilionários, que defendem a burguesia, que defendem as pessoas que vivem da exploração dos outros. Mas não é uma análise moral, né? A gente tem que tomar sempre cuidado, porque o Marx não achava o capitalismo feio, bobo, chato, né? Ele é mau, né? As pessoas são más. Não. É uma simples questão lógica. Existe uma classe de pessoas que exploram outras pessoas. É isso. E essa lógica é uma lógica de exploração que destrói tudo. Tem gente com um modo de vida com o qual você vai concordar e modos de vida dos quais você vai discordar nos dois lados. A gente já viveu 14 anos de gestão petista e igrejas não foram fechadas, famílias não foram destruídas.
As crianças seguiram sendo objeto de proteção. O mal, ele pode aparecer até numa frase que se revela num descuido. Aliás, geralmente é assim que ele aparece, no ato falho. A gente pode assistir ao trecho triste de uma entrevista recente na qual o presidente Jair Bolsonaro diz ter pintado um clima entre ele, um homem de 67 anos, e meninas de 14 e 15 anos em posição de vulnerabilidade. Os defensores ávidos do presidente vão me dizer, não foi isso que ele disse, mas se ele disse, não foi isso que ele quis dizer. E se foi isso que ele quis dizer, na verdade você precisa olhar o contexto, porque no contexto que ele quis dizer não teria o sentido daquilo que ele disse. Eu entendo essa tentativa insana de justificar. Mas eu acho que a gente precisa pensar nas coisas que são ditas e nesses atos falhos, porque essa compreensão é muito mais perigosa. Essa naturalização da sexualização de crianças e adolescentes é muito mais perigosa do que qualquer música que possa tocar na rádio. Isso é sexualização precoce das nossas crianças. Pô, excelente. Ótimo, ótimo. É isso, pô. É isso. Exatamente. O olhar que recai sobre uma menina e vê nela uma mulher com a qual pode rolar um clima. E eu posso citar outro fato, mas quem não se lembra daquela live em que Bolsonaro faz uma piada de teor sexual com a afirmação "comecei cedo", dita por uma menina de 10 anos. Perfeito, perfeito. Sem tirar nem pôr. 10 anos. O mal pode aparecer nos detalhes e é preciso falar sobre ele, para que de fato nós protejamos as nossas crianças e adolescentes. O que ameaça as nossas crianças e adolescentes é o nosso silêncio. É a omissão em entregar para as autoridades competentes as provas que se diz ter sobre abusos sexuais tenebrosos. É a omissão em entregar às nossas crianças repertório para reconhecerem os abusos que, na maioria dos casos, acontecem dentro de casa, por pais, padrastos, avós, irmãos, primos. O discurso que nega a essas crianças a educação fundamental para que elas saibam os limites do acesso ao próprio corpo é o que vulnera essas crianças. Ah, mas essa é uma lição que se aprende em casa, dentro da casa onde acontecem os abusos? Caralho, tá mandando bem, velho. Essa ela tá mandando bem, velho. Porra, o negócio é, se conseguir virar voto assim, mano, perfeito. Eu acho que ela conversa muito com esse público de indecisos, né? Que essa turminha meio nem fede nem cheira. Então acho que é isso, né? Porra, é lucidez. É isso, lucidez. É ótimo, excelente. O que ameaça as nossas crianças é a fome, o desamparo. Para provar, né, de uma vez por todas, que as críticas que são levantadas aqui em outros espaços não são críticas pessoais, não são críticas da ordem pessoal de ninguém, ligado? São críticas da disposição política, são críticas dos discursos, são críticas da prática, tá ligado? Tudo isso. É tudo isso. É o abandono paterno naturalizado por uma sociedade que, ao demarcar o espaço do homem e da mulher, diz que é só da mulher o espaço do cuidado com a casa, com os filhos. O que ameaça as nossas famílias é essa mesma sociedade que admite a violência masculina. Aquilo que começa no discurso, se disfarça de piada, acaba em mulheres suportando um cotidiano de violência, inclusive física. Quem reiteradamente agride as mulheres no discurso é quem ameaça as nossas famílias e as nossas crianças. Porra, muito foda. Muito foda. Da metade do vídeo pra frente tá muito bom. Muito, muito bom mesmo. O que ameaça as nossas famílias é um discurso de submissão feminina que impede que essas mulheres, independentes intelectual e financeiramente dos maridos, abandonem um ambiente nocivo. Ameaça as nossas famílias o discurso que afirma que homem é assim mesmo, justificando a hipocrisia dos homens que votam pela família enquanto sustentam as suas amantes e ignoram os seus filhos e o bem-estar do lar. Ameaça as nossas famílias e crianças o descaso com a vida. Quantos serão os órfãos dos quase 700 mil mortos por uma pandemia negada, pelo discurso contra a vacina? Caralho, foda. Quem vai chorar com eles a insensibilidade de um gestor público que, confrontado com a morte do seu povo, diz: e daí, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro. Para em seguida imitar em forma de deboche pessoas morrendo com falta de ar. É esse o exemplo que nós queremos para as crianças que construirão o nosso futuro? Desde a redemocratização, nós tivemos sentados na cadeira do Poder Executivo lideranças distintas. Muito nós poderíamos falar sobre cada uma delas. Nenhuma alcançou esse grau de desumanidade. Se você já perdeu nessa vida alguém que você ama, coloque-se no lugar de um compatriota que viveu na pandemia essa dor. E olha, eu achei que foi muito sagaz ela usar a palavra compatriota. Muito sagaz. É isso, gente. E eu acho que é bom também a gente não se emocionar, né? Pra falar, ah, não, pronto, agora redenção total. Não, a gente sabe de que lado cada pessoa tá, né? Mas é isso, na situação que a gente se encontra atualmente, a gente vai fazer de tudo e contra todos pra eleger o Lula, caralho. É isso. Essa tem que ser a linha. Essa tem que ser a linha, velho. E olha só, né? E olha só com uma coisa. Eu acho que a Gabriela, quando ela traz esse elemento discursivo sobre as vítimas de abuso, sobre todas as pessoas que sofreram com as declarações do Bolsonaro sobre a Covid, etc e tal, ela tá fazendo uma análise emocional. É uma percepção emocional disso. É isso, porque puxa por essa ideia de que a gente tá lidando com da puta, velho, é isso. E é muito mais efetivo, né? É muito mais efetivo puxar pra isso do que por uma racionalidade vazia, sabe?
É isso. Quando ela coloca mais emoção na fala, ela fala tudo certo. Tá tudo certinho. É isso. Mais emoção, Gabriela. Mais emoção e menos pretensão de razão, né? Pensar a razão como um negócio etéreo, né? Uma parada que é intocável, pá. Não. Tudo bem, o reformismo segue vivo, tudo bem. O mérito não é esse, né? Mas agora, aos 48 do segundo tempo, é o que tem pra hoje, bicho. É isso. Pensa aí na pessoa amada que você perdeu e imagine alguém publicamente imitando em tom de deboche os minutos que antecedem a sua morte. Eu não perdi pessoas pra Covid, mas eu perdi um pai. E a cena macabra de um presidente imitando em tom de troços doentes com falta de ar me faz doer como se ele imitasse pra fazer piada os últimos minutos de um homem caído no chão depois de ser atropelado num acidente automobilístico. Caralho, que pesado, hein? Pesado. É assim que a gente faz pra sentir a dor do outro. É assim que a gente segue sendo gente. Esse tipo de conduta não pode ser minimizada porque ele fala umas besteiras de vez em quando. Essa seria a sua reação se a piada fosse com a sua dor? Com a morte de quem você ama? Certamente não. Caralho, nossa, pegou na ferida, velho. Pegou na ferida, mano. Nossa, pegou na ferida. Caralho, pesado. Um último ponto. Eu tenho visto circular de forma reiterada um discurso de que o nosso Poder Judiciário, STF, TSE, está cooptado a favor do PT. E a minha pergunta é simples. Como é possível que um partido mande numa Suprema Corte e essa Suprema Corte permita que a principal liderança do partido não dispute as eleições de 2018? Perfeito. Se o PT controlava e controlava... Puta que pariu. Perfeito. Aí matou a pau. Porra, parabéns, Gabriela. Esse vídeo está excelente. O Supremo se fraudou as eleições, como repetidas vezes acusou o Bolsonaro. Como é possível que tenha sido ele o vencedor, Bolsonaro, das eleições de 2018? Vocês percebem que isso não faz o menor sentido? Esse discurso de perseguição parece colar com muita gente, que passa a ver no Bolsonaro um mártir perseguido por todo o sistema. Abram os olhos. Ainda que vocês decidam por essa opção, saibam que ele é um homem que opera política há 30 anos, colocou na política toda a sua família. Faz parte hoje do partido com a maior bancada no Congresso, partido do qual é líder o Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro se abraçou indissociavelmente com a velha política, o Centrão. Ele disputou as eleições de 2018, ganhou e sentou na cadeira, sem fraude, sem que o STF tentasse impedi-lo. E, no entanto, muita gente continua repetindo esse discurso. Façam as escolhas que vocês quiserem. Só parem, por favor, de cair em histórias da carochinha e de deixar que despertem em vocês um medo desarrazoado por ameaças que não são reais. Joguem no rosto um pouquinho de água fria e vamos cair na real. Por favor. Porra, foda. Foda. Mami, habla e habla. É isso, foi excelente. Chama no like. Eu vou deixar meu like.